Salve guys, aqui é o Dudes, bem-vindos a mais um vídeo de Pixelmon Gym Leaders. E hoje, nesse vídeo, a gente tem um objetivo muito grande a ser feito, que é botar em funcionamento a nossa Digital Miner e além disso criar ela, né? Por isso, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser a gente criando Digital Miner e a segunda, o sistema de energia que vai alimentar todas as nossas máquinas e a Digital Miner. Então chega de enrolação e bora pro vídeo! E bom pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para começar a nossa Digital Miner é começar a mexer nas máquinas do mecanismo. No mecanismo, a gente tem vários níveis de separações diferentes de classe de poder dos itens, ou de dificuldade de aquisição. As primeiras delas são as mais básicas, então o nosso primeiro passo vai ser criar a máquina mais básica do mecanismo, que é a Metallurgic Infuser. Ela é uma máquina onde a gente vai conseguir infundir dentro de certos minérios, redstone ou outras coisas, como carvão, diamante, e assim criar os primeiros circuitos e itens que a gente vai precisar para a nossa Digital Mine. Depois de ter ido buscar a redstone que eu tinha esquecido de pegar no nosso último vídeo, a gente volta para nossa base e faz a Metallurgic Infuser. Só que aí que vem o maior problema que a gente vai ter nesse começo, que é uma fonte de energia para alimentar nossas máquinas. No mecanismo e em alguns outros mods, a gente precisa ter uma fonte de energia, alguma coisa para alimentar as máquinas e elas poderem funcionar. E foi com esse problema em mente que eu fui construir o Heat Generator, que como o nome diz, é um gerador que utiliza calor como sua fonte de produção de energia. Mas olhando o crafting dele, eu achei outro problema. Eu não tinha pegado cobre quando fui minerar. Então espera só um pouquinho que eu vou lá buscar eles. E agora, com o cobre em mãos, a gente vai fazer o nosso Heat Generator e vai finalmente conseguir fazer os nossos principais crafts do mecanismo. E esses que estão passando na tela agora são os craftings que a gente vai utilizar hoje para fazer Digital Mine. Agora nossos próximos passos eram de alguma forma aumentar nossa produção de energia para que a gente conseguisse alimentar mais de uma máquina. Mas para que a gente não precise fazer outro gerador, vamos dar uma olhadinha nas especificações do Heat Generator. Ali diz que ele consegue produzir até 160 de energia por tick. Por tick é basicamente como se fosse um milissegundo, digamos assim. Só que o que estava impedindo ele de produzir mais energia? Era a falta de calor. Então, para aumentar a quantidade de calor que ele recebe, eu mergulhei ele dentro de um buraco com lava. Assim, ele teria calor o suficiente para produzir energia. Depois a gente mergulhar o nosso Heat Generator na lava, a gente vai fazer os primeiros cabos do mecanismo para conseguir transportar energia. O principal item para fazer os primeiros cabos do mecanismo é o metal chamado Steel. O único problema é que não achamos ele de maneira convencional no Minecraft. Para fazer ele, eu preciso enriquecer o ferro 2 vezes com carvão na nossa Metallurgic Infuser. Como vocês podem ver, eu já tinha feito eles antes de começar a fazer o buraco para colocar o Heat Generator, mas aí fica o crafting e como é que faz ele. Vocês percebem que eu preciso passar o ferro com carvão uma vez, ele vai me dar um pó, que eu tenho que passar de novo, e aí sim a gente vai ter Steel Dust, onde cozinhando ele se transforma em Steel. Agora a nossa próxima meta é fazer uma Crusher. A Crusher no mecanismo ela serve para a gente quebrar itens, como o próprio nome já diz, e a gente vai utilizar ela para quebrar os nossos diamantes, transformar eles em pó, e assim a gente conseguir infundir itens com o nosso pó de diamante. Conforme a nossa progressão no mecanismo, os recursos que a gente precisa começam a se tornar muito caros. Então é por isso que antes de usar os pós de diamantes que a gente acabou de fazer, eu vou ir fazer uma Enrichment Chamber. Ela serve para a gente aumentar o nosso valor dos itens de fusão que a gente está utilizando, como por exemplo a redstone e o enriquecimento de carvão com o ferro. Ela aumenta pelo menos o valor dos nossos itens em 4 vezes. E agora com ela feita, a gente pode aumentar o valor do nosso pó de diamante. Mas colocando ele dentro da máquina, eu descubro que ele transforma pó em diamante. E colocando o diamante, aí sim, ele transforma ele no Enrichment Diamond, que vale 4 vezes mais do que um diamante comum dentro das máquinas de infusão. Agora, com tudo isso feito, a gente consegue aumentar o tier dos nossos componentes para o segundo tier do mecanismo, onde a gente está utilizando o diamante como base principal. Mas não para por aí, porque a gente não vai fazer nenhum item utilizando esses nossos novos componentes de diamante. A gente vai precisar enriquecer eles agora com obsidiana. E essa obsidiana que a gente vai precisar fazer, ela não é uma obsidiana comum, ela é uma obsidian que foi enriquecida com diamante. Para fazer ela, a gente precisa colocar na Enrichment Chamber a obsidiana, que vai transformar toda a obsidiana em pó, e assim a gente infunde ela na Infuser com diamante. Feito isso, a gente vai ter o pó de obsidian infundido com o diamante. Agora a gente vai enriquecer ele para ele ter mais valor e assim vai conseguir fazer os últimos componentes e ligamentos do mecanismo, os componentes de obsidian.
E agora, o último componente que a gente precisa para terminar a nossa Digital Miner é Refined Obsidian Ingot, que basicamente é todo esse nosso processo que a gente fez até agora para conseguir a obsidian refinada, só que em formato de ingot, de barras. E como é que a gente vai fazer isso? O processo é muito simples, a gente vai precisar fazer mais uma máquina, vulgo a Osmium Compressor, que é um compressor de Osmium, que ele vai comprimir o nosso pó em uma barra de Osmium, e assim criando nosso Obsidian Refined Ingot. Além disso, eu vou fazer mais alguns para sobrar, porque eu quero fazer uma Atomic Disassembler para mim e para o Luiz, que estava mexendo com outros mods do Applied e ainda não começou a mexer no mecanismo. E agora, com tudo isso feito, a gente vai finalmente fazer nossa Digital Miner. Agora, a última coisinha antes da gente ir fazer nosso sistema de energia é a gente fazer nossas duas Atomic Disassembler, que vão ser nossas picaretas praticamente finais do jogo, que a gente vai ficar com elas durante muito tempo. Como vocês podem ver, a gente já tinha todos os recursos para fazer elas, então eu fiz as duas, carreguei e levei uma delas pro Luiz. Alô, Luiz, você me escuta? Aí, eu tô ouvindo. Perfeito. Algum presente pra você aqui. Hum, Pega aí. que isso, aí é muito mordomia pra mim, pô. Vai tomando, é o que eu já fiz, eu tô com a minha carregando lá, eu demorei pra carregar. Mas aí tá feita essa daí. Cadê a outra aqui? Essa aqui também tá pronta. Você tem que fazer bagulho de energia agora. Uhum. Não, devolve. Devolve aí, cara. O que? Por que aconteceu? O que acontecer? Vai meditar o miner aí. Aconteceu alguma coisa? Mas aí é isso, agora eu tô indo fazer os bagulho com esse Dust maldito aí. Uhum. E aí depois Dust. farmar umas Enderpell e aí agora tem que fazer sistema de energia. Também, pô. Eu vou tentar isso aqui, ó. A Builder? O que ela faz isso daí? Essa ideia é do mecanismo? A Builder, ela é do RF Tools. Agora, se você ficou curioso pra saber como é que a Builder funciona e como o Luiz configurou ela pra ser exatamente igual a uma Digital Miner, dá uma passadinha no canal dele e vê o vídeo que ele postou lá, que tem todo o processo, como é feito passo a passo. O link tá aqui na descrição e no card acima. Mas agora, com a Digital Miner feita, a gente precisa alimentar ela com energia. E diferente das outras máquinas que gastam um pouquinho e que o nosso Heat Generator conseguia tancar, a Digital Miner precisa de muito mais. Então a gente vai agora para a parte 2 desse vídeo, a construção da rede de energia. Mas antes de colocar a mão na massa, a gente precisa pensar em duas coisas. A primeira delas é qual gerador vai ser a base do nosso sistema de energia, e a segunda é em como vamos mandar e enviar a energia para os lugares. Pensando primeiro em quais geradores a gente pode usar, nós temos mais ou menos umas 5 opções. A primeira delas é expandir o nosso uso do Heat Generator, criando uma sala coberta com lava e vários geradores, para assim tentar aumentar a produção dele. Mas como a gente tinha visto, ele só consegue produzir 160 de energia por tick, isso tentando extrair o máximo dele. Outro ponto negativo é que fica muito ruim colocar essa sala de geradores em uma base que não seja dentro de um buraco ou uma montanha, então já vamos descartar ele. Nossa segunda opção é criar vários painéis solares. Já são melhores que o Heat Generator por serem muito fáceis de atingir o limite de produção de energia, mas o grande problema é que eles só funcionam durante o dia, e nós precisamos de uma produção de energia constante em grande quantidade. A terceira opção é o uso de um Biogenerator. Ele processa um material chamado Biofuel e assim produz energia. Fazer ele até que é fácil, e a quantidade de energia que ele produz não é tão ruim, mas nós precisamos de algo ainda mais potente. A quarta opção é fazer uma produção em massa de Wind Generators. Eles usam o vento para produzir energia, assim como são turbinas eólicas. Eles provavelmente são os geradores mais custo-benefício do modpack, já que para alcançar uma produção alta de energia com eles, é só colocar eles no céu. Eles usam a altura como base de energia. Quanto mais alto o local onde eles estão, mais vento e mais energia. Mas o problema é que eu não queria fazer uma produção massiva de geradores. Então sobra para nós a última opção e é a qual eu vou escolher. O Gas Burning Generator. Ele queima certos tipos de gases do mecanismo para produzir quantidades bizarras de energia. E é ele que a gente vai construir. A estrutura dele é um pouquinho complicada, mas usa tudo que a gente já viu do modpack. Mas para que não fique nenhuma confusão, eu vou mostrar para vocês toda a estrutura, passo a passo e desenhada. Mas antes da gente montar a estrutura, precisamos saber o que exatamente a gente precisa queimar no Gas Burn, que nesse caso vai ser o gás chamado etileno.
Mas para a gente conseguir fazer ele, vai precisar queimar biocombustível com água e hidrogênio, numa câmara de pressurização. E isso aí vai dar para nós o gás etileno. Sei que parece um monte de coisa estranha e complexa, mas vou mostrar para vocês que é uma coisa simples, que tudo isso é só um processo bem grande. A primeira coisa que a gente vai precisar criar é uma farm de melancia. Essas melancias vão passar numa máquina chamada sawmill, que vai cortar elas em vários pedaços, ficando naquele formato que a gente normalmente come no Minecraft. Esses pedaços de melancia vão ser enviados para uma crusher, aquela máquina que a gente fez na primeira parte do vídeo. Essa nossa crusher vai quebrar os pedaços ainda mais e transformar eles em biocombustível. E agora que entra a parte um pouco mais complexa. Nós vamos precisar enviar para a câmara de pressurização os seguintes itens: o biocombustível, água e hidrogênio. Mas como que a gente vai conseguir hidrogênio? Nesse caso, nós vamos usar uma bomba de água para sugar a água de uma poça e mandar ela para um separador de eletrólitos, uma outra máquina do mecanismo. Essa máquina, ela separa a forma da água. Nesse caso, a fórmula H2O se torna de um lado H2 e do outro O. Assim conseguimos nosso hidrogênio. E esse hidrogênio ele vai ser enviado para a máquina de pressurização. E é assim que a gente vai criar o gás etileno. E depois disso, esse gás vai ser enviado para o nosso gerador. E assim a gente tem energia praticamente infinita. Mas para não deixar o vídeo muito chato e monótono, eu pulei toda essa parte que eu fiz em live e deixei aqui para vocês só a explicação de como tudo funciona. Mas se você quiser ver todos os processos sem cortes, vem me assistir lá na roxinha. Faço live de segunda a sexta, das 7 até meia-noite. Às vezes termina um pouco mais cedo, mas é mais ou menos isso daí. Mas agora, deixando de enrolação e partindo para o nosso último passo de finalizar esse vídeo e de fazer tudo funcionar, a gente tem que conseguir alguma forma de enviar e receber energia. Nesse caso, eu vou estar utilizando o mod do Flux Networks, que tem no nosso modpack. Ele é um mod bem simples de criar uma rede Wi-Fi, digamos assim, onde você envia e recebe energia. E você conecta ela nos seus endpoints, como se fossem roteadores Wi-Fi, e tudo funciona lindo e bonito. Para fazer, a gente vai precisar de duas coisas: Blaze Powder e Enderpell, para a gente conseguir fazer os olhos do fim, que é o item principal, tirando o Flux Dust, que eu já falo para vocês como é que funciona. Os pokémons que vocês estão vendo aí na tela são os pokémons que dropam tanto Blaze Powder quanto Enderpell. Claro que tem muitos outros que também dropam esses mesmos itens, mas eu optei por farmar esses dois, porque eles dropam com 100% de chance de certeza seus itens. Além disso, os Slugmas pra gente farmar, eles ficam no Nether, então eu fui pra lá, farmei alguns, e depois disso a gente foi para a busca das Enderpells. Tá. No caminho de farmar as Enderpell eu encontrei o Mr. Mime, que pra você que não sabe, ele tem um spawn ultra raro nos biomas de floresta. Então eu fui lá, eu capturei ele, porque Pokémon raro a gente sempre vai estar querendo. Depois de farmar todos os itens, a gente precisa só conseguir o Flux Dust, que ele é feito com uma mecânica do Flux Network. A gente tem que jogar em cima de uma Bedrock, Redstone e bater nela com Obsidian. E assim a gente cria o Flux Dust, que também é um dos itens principais do mod, junto com os Olhos do Fim. Feito isso, a gente faz os conectores e bota tudo funcionar. E depois dessa longa jornada, a gente finalmente consegue colocar a nossa Digital Miner em ação. Vocês estão vendo ela funcionando aí, e com isso a gente nunca mais vai precisar se incomodar com minérios na nossa série. Agradeço de coração o pessoal que viu até o final do vídeo e quem está acompanhando toda a nossa saga de Pixelmon Gen Leaders, tanto na minha visão como na visão do pessoal, do Gui, do Luiz e de todos os outros participantes que estão fazendo live e gravando e postando conteúdo. Por hoje é isso, me despeço, um beijo, um abraço e falou! Não se esquece de me seguir na roxinha.